Então agora nós vamos para Birkat Kohanim, que é a bênção sacerdotal. Em seguida a gente vai fechar, que é o capítulo 7. Nós vamos agora para esses dois últimos assuntos. Então, a bênção sacerdotal ela é algo importantíssimo para nós que somos do povo de Israel. Vamos lá. Números 6, vamos ler do 22 ao 27 para a gente entender melhor. Vocês vão reparar que o tetragrama, na hora da bênção, tá? Vocês já repararam quantas vezes? Escrevam aí, tá? Na hora da bênção, que a bênção é o versículo 24, 25 e 26. Quantas vezes aparece o tetragrama, tá? Na bênção sacerdotal, tá bom? Então vamos lá. Vamos pensando aí, tá? Quem quiser escrever, escreve. Vamos ler desde o 22. E falou Yahuwá a Moshe dizendo, fala a Aharon e a seus filhos dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, que Yahuwá te abençoe e te guarde, que Yahuwá faça resplandecer as suas faces sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahuwá sobre ti levante as suas faces e te dê shalom, e ponha dentro de você a shalom, a paz. Verificar, colocou 3. Isso aí, 3, né? Então sabemos que Yahuwá é Errad, é um, tá? E só que Yahuwá é um e se manifesta de quantas maneiras ele quiser, tá? Então a palavra emanação em aramaico é kenumá. E no plural é Kenumê. Então as Kenumê, as manifestações, as revelações de Yahuwá, ele se manifesta do jeito que ele quiser, tá? Então, a mesma coisa, no Shema Israel, no primeiro verso, tá? Shema Israel, Yahuwá, Eloheinu, Yahuwá, Errad. Ou seja, aparece Yahuwá uma vez, na segunda vez Eloheinu, que é o nosso Elohim, tá? O nosso poderoso, e a terceira Yahuwá, ou seja, também fazendo alusão a 3 Kenumê, 3 emanações de Yahuwá Elohim, tá? Então nós sabemos que o Mashiach, ele é Yahuwá, tá? Nós temos certeza disso, absoluta. Então uma pessoa que, por exemplo, que diz que é Netzarim e não entende que o Mashiach é Yahuwá, tá? Então ele não é um Netzarim, tá? Então é uma pessoa que está desorientada, tá? Que eu, por exemplo, uma das coisas mais básicas, o Vidui Netzarim é Yahushua Yahuwá, Yahushua Hamashiach Mariá. Traduzido, Yahushua é Yahuwá, Yahushua, o Messias, é o soberano Yah, tá? Então, Yahuwá ele tem várias maneiras de se revelar para cada um de nós, tá? Então, ele se revela do jeito que ele quiser. Ele não cabe no universo, tá? Como ele não cabe no universo, tá? Muitas vezes a pessoa, quando vai pensar no Criador, pensa em alguém que está contido dentro da sua criação. Mas vamos voltar no tempo? Vamos voltar no tempo? Vamos pensar o seguinte. Houve um momento, tá, em que não existia céus, não existia terra, não existiam os anjos, não existiam nada. Então só quem existia nesse momento, antes de existir o quê? Tempo, espaço, alguma criação. Só quem existia? Só existia ele, Yahuwá. Ou seja, então o que a gente percebe? Ele, quando estabeleceu que ele iria criar o mundo, tá? Então ele estabeleceu o meio com o qual ele se relacionaria com o mundo que ele iria criar, os céus e a terra, tá? Ele entraria via Yahushua, que é o que? Ele próprio, Yahuwá salva, tá? Por isso que Yahushua fala em João 10:30, em Yohanan 10:30, Ani veavi errad anarno, eu e o pai meu, a tradução mais literal, eu e o pai meu, um somos, tá? Ou seja, eu e o Pai somos um, tá? Ou seja, Mashiach é Yahuwá. Então ele entra nesse mundo que ele criou, tá? Se ele entrasse na forma dele, plena, o que aconteceria com o nosso mundo, os céus e a terra? O que aconteceria? Explodiria tudo, né? Não teria condições. É a mesma coisa que uma pessoa que tem um aquário pequenininho lá de peixinho, né? Sei quantos já tiveram aquário, né? Aquáriozinho pequenininho, tá? E você querer entrar dentro do aquário, né? Você vai explodir o aquário. Estou dando um exemplo bem simplório aqui para que todo mundo consiga entender. Mesma coisa, eu estou falando com vocês aqui via internet, né? Via Twitch. Mesma coisa que eu que estou aqui que peso 80 quilos, tenho 1,80 m, tá? Mesma coisa que eu querer entrar por dentro desse aparelho aqui, ó, desse tablet que eu tenho e não tem como, eu iria quebrar tudo e ia estragar, ia interromper a transmissão, não tem como. Então tem que ser de uma maneira calibrada. Então Yahuwá
a maneira dele calibrada, ele, vamos dizer assim, no 220 ele tem que entrar no mundo que é 110, ele entra via Mashiach, tá? Yahushua HaMashiach, por isso que é Yahuwah salva, tá? Yahushua, tá? E é muito show, quando a gente pega Peshita em aramaico, a gente toma susto toda hora, em aramaico e o texto em hebraico também, tá? Como Filipenses 2:11, tá? Que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Yahuwah, ele é Yahushua HaMashiach. Então, Yahuwah é o Mashiach Yahushua, tá? Então, ele entra nos céus e na terra através do Mashiach, que é ele mesmo, tá? Yahuwah é Yahushua HaMashiach, conforme diz Filipenses 2:11. Mesma coisa, em João 1:1, Yohanan 1:1, diz assim, a melhor tradução para português. No princípio era Adavar, a palavra. E Adavar, a palavra, estava com Elohim. E Elohim, ele era Adavar. E Elohim, ele era a palavra. Ninguém traduz assim. Todo mundo bota assim, e o verbo era Deus, né? Querendo provar que o verbo era Deus, né? A Bíblia do Almeida. Mas no hebraico, e Elohim, ele era a palavra. Ou seja, Yahuwah, Elohim, ele é o Mashiach, ele é a palavra, tá? Então Yahuwah, ele entra nos céus e na terra através de Yahushua, que é ele próprio, Yahuwah salva, e ele entra ele entra dentro de nós através do quê? Da Ruach HaKodesh, tá? Então, ele para entrar nos céus e na terra, ele se contrai, tá? Ele entra do 220, ele passa para o 110, e para entrar dentro de nós, tá? Ele dá mais uma outra calibrada, ele pisa o pé no freio, tá? Reduz mais um pouco a rotação e entra dentro de nós através da Ruach HaKodesh, tá? Que é conhecido como o Espírito Santo. Lembrar que Yahuwah Errad, Yahuwah é um. Então vamos lá. O Criador estabeleceu que nós deveríamos abençoar o nosso povo de Israel colocando o nome dele sobre o povo, tá? Então, e falou Yahuwah a Moshe dizendo, fala a Arão e a seus filhos dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, que Yahuwah te abençoe e te guarde, que Yahuwah faça resplandecer as suas faces sobre ti e tenha misericórdia de ti, que Yahuwah sobre ti levante as suas faces e te dê a paz. Assim porão, assim colocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então, hoje em dia, vocês já repararam, tá? Que pouca gente está cumprindo esse mandamento do jeito correto? Por quê? O Criador aqui ele foi claro, só faltou ele desenhar. Ele quer que coloque o nome dele sobre o povo de Israel. Como que ele coloca o nome dele sobre o povo de Israel? Quando os sacerdotes, tá? Eles proferem a bênção sacerdotal falando o nome dele verdadeiro, tá? Então, por exemplo, no cristianismo, tá? Eles até são mais desculpáveis, porque eles não conhecem o nome do Criador, tá? No cristianismo, a maioria das igrejas, quando acaba, eles falam, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde e tal. Eles falam usando o nome Senhor, e né? acho que até no judaísmo, a grande maioria deles, acho que não sabe. Deve ser só os mais superiores. Isso que o Daniel... a grande maioria não sabe. Isso que o Daniel falou é interessante, né? Não pensem que todos os judeus sabem o nome, o tetragrama, né? Não são todos que sabem, tá? Então, muitas das vezes são só aqueles maiores que sabem, tá? Muitos dos judeus até não sabem o nome, que o troço foi tão escondido que eles não sabem mais que o nome é Yahuwah. Então, o judaísmo, quando vai proferir essa bênção, eles falam o quê? Yevarechecha Hashem, né? Então, eles falam Hashem ou então Adonai. O Criador estabeleceu que se deveria falar o nome dele 3 vezes, tá? Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, tá? Toda palavra é confirmada. Então o Criador ele ordenou que se falasse o tetragrama 3 vezes, tá? Aí o judaísmo fala Hashem, tá? Fala Adonai. Então não tem como o Criador derramar plenamente a bênção dele, tá? Tanto que o Mashiach falou, né? Yahushua HaMashiach disse, nunca mais vocês me verão, né? Até o dia em que vocês voltem a dizer Baruch Rabá, Beshem Yahuwah, né? Então, aí chega a ser engraçado. Aí lá em Israel, até muitos judeus messiânicos, tá? Porque geralmente quem fala mais o nome Yahuwah, Yahushua, geralmente somos nós que somos Netzarim. Muitos que creem no Messias também estão seguindo a Torá, que são os judeus messiânicos. A maioria, infelizmente, não são todos, mas a maioria dos judeus messiânicos, tá? Ainda segue nesse erro do Shem Hameforash, da ocultação do nome, né? Aí fica também com esse negócio de Hashem, de Adonai. Aí tem muitas músicas que fazem, né? Até e ficam falando. Aí quando chega nessa fala que o Mashiach disse, né? Aí em vez de falar Beshem Yahuwah, fala Beshem Adonai, né?
Ou Beshem, Hashem. Então fica sempre esse negócio de esconder o nome. Então nós que somos Netzarim, nós não estamos aqui para esconder o nome do Criador, tá? É Yahuwah, o nome do Mashiach é Yahushua, tá? Se uma pessoa tem um entendimento que o nome do Criador é diferente, tá? Então que ela pronuncie, pelo menos do jeito que ela tem, como ela acredita, tá? Mas não ficar esse negócio de esconde-esconde, que o Hashem, que o Adonai, repetindo. A palavra Adonai aparece diversas vezes nas escrituras, tá? Mas quando aparece o nome do Criador, nós temos que falar Yahuwah mesmo, que aqui é o caso da bênção sacerdotal, tá? Então vamos lá. Assim abençoareis. Então a gente vai ler um comentário interessante. Os versículos 24, 25 e 26 constituem a clássica bênção dos Koanim, dos sacerdotes para o povo de Israel, denominada Birkat Koanim. Bênção dos sacerdotes. Os ministros de outros cultos também a incluíram nos seus rituais. Então o cristianismo utiliza muito. Então vamos lá. Bênção dos sacerdotes. Os ministros de outros cultos também a incluíram nos seus rituais. Então o cristianismo fala Senhor. Então aqui nesse caso aqui eu vou até defender os cristãos nesse ponto aqui, porque eles não conhecem o nome do Criador, a maioria, tá? Claro, tem uns que conhecem, não fazem questão, a gente sabe disso. Mas nesse caso aqui a casa de Judá é mais culpada, porque conhecia o nome do Criador e foi escondendo tanto a ponto de hoje poucos conhecerem, tá? Então vamos lá. O cristianismo abençoa em nome do Senhor e o judaísmo em nome do Hashem, em nome do Adonai, tá? Então vamos lá. De acordo com o espírito da Torá, né, com o jeito certo da Torá, os sacerdotes não são seres superiores que dão a sua bênção, mas o versículo por intermédio do qual a bênção de Elohim desce e chega para o povo. Então lembra que a gente fala isso toda hora? Todas as tribos são iguais. Então a gente vai ver uma coisa até interessante sobre as mãos, a gente vai comentar. Muita gente que não conhece, por exemplo, nada acerca da história do nosso povo de Israel, nem nada, tipo assim, não conhece nada. E tudo que vem, vamos supor, da casa de Judá, isso daqui eu não quero saber, isso eu não quero saber. E marginaliza muitas vezes coisas que são extraordinárias, tá? Então, por exemplo, muita gente quando vê a bênção sacerdotal, pessoas não instruídas, quando vê que a gente faz a posição das mãos, né? Formando a letra Shin, tá? Quem estuda hebraico sabe que aqui é a letra Shin, né? Então, quando a gente faz essa posição com a letra Shin, a gente ergue os braços para abençoar as tribos de Israel, a pessoa não entende, primeiro, que assim se faz a letra Shin, tá? A pessoa não entende isso. Segundo, ela não entende o que é a humildade do sacerdote. Por quê? A Sheriná não vem, o esplendor não vem do sacerdote, tá? Qual o significado do sacerdote, tá? Quem faz a bênção, fazer a posição de mãos assim, tá? A gente já falou várias vezes, tá? Escrevam aí, se vocês lembram, tá? Então, ou seja, a bênção não vem do sacerdote, a bênção vem de Yahuwah Elohim. O sacerdote é só um instrumento que é utilizado para a bênção vir para o povo. Ele tem que falar 3 vezes o tetragrama, que aparece na Birkat Koanim, tá? Ou seja, o sacerdote estende as suas mãos, ele abre, deixando passar o quê? O feixe de luz, deixando passar a bênção de Yahuwah Elohim. É como se o sacerdote falasse assim, olha, a última coisa que eu quero é ser um empecilho, tá? Eu não quero atrapalhar ninguém de ser abençoado. E também eu não quero que ninguém pense que a bênção vem de mim. Então é como se o sacerdote estivesse saindo da frente, ou seja, a mão que é usada para abençoar poderia ficar assim, de uma maneira mais orgulhosa, tá? Mas não, ela se abre deixando passar a bênção do Criador, tá? Ou seja, lembra que João Batista falou, convém que ele cresça e que eu diminua, ou seja, a honra é do Criador, tá? A bênção vem do Criador e o sacerdote tão somente libera a passagem, tá? Para não atrapalhar, tá? É tão somente um canal. Então, pessoal, não sei se alguém lembrou disso, tá? A gente já falou várias semanas. Aí, infelizmente, tem algumas pessoas incautas, tá? Que começam a fazer techuvá. Por que faz a mão daquele jeito, né? Poxa, vai ver, a letra Shin é desse jeito. Então, a gente está querendo que a bênção venha do Criador. Então, é algo já milenar que o nosso povo de Israel usa já há muito tempo, tá? Então, vamos lá. Vamos ler aqui um comentário sobre a bênção. De acordo com o espírito da Torá, os sacerdotes não são seres superiores que dão a sua bênção, mas o veículo por intermédio do qual a bênção do Criador desce e chega para o povo. Eles não podem abençoar o povo de maneira arbitrária. Então, o sacerdote não pode abençoar com as palavras que ele quiser. Tinha que ser desse jeito, tá? Assim abençoareis aos filhos de Israel, disse a Torá.
durante as orações, as rezas, os sacerdotes não podem modificar esta fórmula, então não podem. Porém, misteriosamente, tá, a casa de Judá modificou, tá? Colocou Hashem, né? Colocou Adonai ao invés do nome Yahuwá, tá? E o cristianismo colocou Senhor, tá? Pois os sacerdotes não são os legisladores, mas apenas os executantes. Então, o sacerdote ele deveria sempre abençoar o povo, tá? Repetindo, tá? Falando o texto em hebraico, tá? Então, como a gente faz sempre que a gente acaba? A gente pode traduzir ou não. Então, quando a gente acaba, normalmente, quando eu faço a bênção sacerdotal, eu venho em seguida e dou a tradução, tá? Mas se eu quisesse também nem precisaria traduzir, porque é em hebraico. O avodá israelita, Netzarim, o fundamento dele é que ele seja feito em hebraico. Não impede que uma coisa ou outra seja feita em português, tá? Mas praticamente tudo é em hebraico. Então a gente não pode inventar a bênção da cabeça da gente, a gente tem que fazer do jeito que o Criador estabeleceu, tá? Ou seja, e os sacerdotes, tão somente eles eram o canal, tá bom? Até hoje em Israel, o pessoal conhece a Torá e tudo, então eles sempre chamam para fazer a bênção sacerdotal quem for da tribo de Levi, e além de ser da tribo de Levi, que seja descendente de Aharon, tá? Até hoje em Israel é assim. Caso não tenha nenhum descendente de Aharon, que seja alguém da tribo de Levi. Caso não tenha nenhum descendente de Aharon e nem da tribo de Levi, então eles chamam a pessoa que é mais velha, que tem mais idade, um ancião, para estar fazendo essa brahá. Tá? Então, só a título de curiosidade, é assim que os nossos irmãos fazem até os dias de hoje. Então, aqui nós falamos sobre a bênção sacerdotal e a gente não faz ideia, tá, do que acontece, tá? Do que acontece quando a gente obedece os mandamentos de Yahuwá Elohim. Yahuwá manda, usa o tzitzit, né? A gente usa. E aparentemente, a gente não vê nada acontecer, mas algo sobrenatural acontece sobre a vida da gente. O Criador manda abençoar desse jeito, tá? A gente obedece, a gente não vê, mas coisas sobrenaturais acontecem, tá? Então, nós temos que tão somente obedecer ao Criador e não ficar inventando, tá? Então, esse é o jeito que o Criador estabeleceu para abençoar o povo de Israel, tá? Proferir a Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal, e o nome dele não pode ser ocultado, tá? Tem que ser falado o nome Yahuwá, tá? Então que venhamos orar para que os nossos irmãos da casa de Judá, eles possam se livrar desse dogma, tá? De esconder o nome do Criador, esse dogma horrível chamado Shem Hameforash, a proibição do nome. E orar pelos nossos irmãos da casa de Efraim, que estão no cristianismo, para que eles conheçam o nome verdadeiro do Criador, tá? Eles chamam por um título, né? Pelo título de Senhor. E Senhor não é nome de ninguém, tá? Então o nome do Criador é Yud Rei Vav Rei, é Yahuwá, tá? Então vamos lá. Versículo 27. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Ou seja, muitas bênçãos são perdidas. A casa de Judá e a casa de Efraim perde muitas bênçãos porque o nome de Yahuwá Elohim não está sendo colocado sobre o povo de Israel, tá? Na hora que os sacerdotes fazem a bênção. Por isso é importante fazer do jeito correto, tá? Pois bem, vamos agora para o último assunto. Vamos para a conclusão da Paraxá, que é o capítulo 7.